Professora. Tudo beleza aí? Ana Cecília Losquiavo. Eu estava aqui. Olá, olá. Meu nome é Alexia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Aguardando sua chegada para. Tudo bem, tudo bem. Eu estava aguardando sua chegada para lhe apresentar, dizer que eu estou bastante emocionada, um pouco nervosa de lhe apresentar. Bastante emocionada. Eu falei aqui, professora, muito sobre o passado do curso, né? Sobre o projeto do curso, e falei um pouco do futuro deles como futuros designers, né? Coisas que a gente não sabe ainda, né? Futuros que eles mesmos desenharão. E anotei aqui que eu ia falar da sua fala como um presente, né? Eu considero que a sua fala, ela além de acontecer no momento presente, ela é um lindo presente que a turma 9 preparou para a turma 10, né? A gente tem essa tradição aqui que a turma anterior prepara a recepção dos alunos. Então, é um lindo presente, né? Uma palestra com a professora Ana Cecília Losquiavo. A professora é uma pesquisadora com quem temos muito o que aprender, né? Suas pesquisas abordam temas como design para sustentabilidade, design brasileiro, design social, design do móvel brasileiro, né? Que é o nome do seu livro. Tenho muita felicidade em estarem conectados aqui e de escutá-la, né? Ela é professora do design da USP e autora do livro Móvel Moderno no Brasil. Muito obrigada, professora. Eu passo a palavra e, desde já, muito grata pela sua participação em nome dos alunos e muito obrigada aos alunos, à organização que me chamou para fazer essa apresentação. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer à Universidade Federal do Ceará, especialmente os alunos. É uma honra imensa falar para vocês, tá? 10 anos de curso é tudo de bom, né? Um caminho já foi percorrido e temos aí muitos outros caminhos a traçar e a percorrer. Então, é maravilhoso estar aqui com vocês. Nesse momento, né, em que nós estamos, corações, mentes e vacinas, né, na nossa cabeça, é bom pensar no papel do design, né? O design está pervasivo em todos esses temas, como vocês bem sabem, e o design está sendo chamado a atuar, né, em meio a esta situação que pegou a todos nós de surpresa. Eu vou aqui compartilhar a minha tela, tá, com vocês. Vamos ver se a coisa dá certo. Eu vou pôr uma janela e aí eu vou abrir, né? Será que vai dar certo? Depois que eu abro, o que eu tenho que fazer exatamente? Acho que eu fiz algo de errado, porque eu acho que eu tenho que primeiro abrir, não é isso? Apresenta a tela e, se for uma guia, você coloca guia. Aí aperta no guia que você quer. Se já tiver apresentação, vai ter lá. Vê se dá certo. Peraí, então eu vou pôr a apresentação, mas quando eu ponho a apresentação, some. Peraí. Vamos ver. Acho que eu tenho que pôr a apresentação lá novamente. Ai, não tá indo, hein? Deixa eu cancelar. Eu vou abrir a apresentação, mas eu deixo ela aberta? Isso, você abre a apresentação e depois, no canto inferior da tela, do lado direito, tem apresentar agora. E quando você clicar, é só compartilhar a janela, no caso da apresentação. Qualquer coisa, se tiver com dificuldade, pode me mandar que eu compartilho aqui do computador para você. Eu ponho janela, guia ou tela inteira? Pode ser tela inteira ou uma janela, e aí vai aparecer as opções e você clica na apresentação. É estranho que ela não está indo. Você clicou em tela inteira?
Liguei. E aí? Nada. Não apareceu nada? Não. Professora, eu sugiro que a senhora envie para a Carol a sua apresentação. Peraí. Vou tentar uma janela. Pronto, foi. Apareceu? Apareceu? Aí agora você vai escolher a janela que tem a apresentação. Vai clicar nela. Pronto, já está compartilhando. Deu certo. Beleza. Bom, quando a professora Camila me ligou, né, pedindo um título para a minha apresentação, o que me ocorreu, justamente, como eu disse a vocês, nesse momento, né, que estamos vivendo, foi pensar, né, em falar sobre design como agente de transformação. E aí, esse foi o tema que eu propus a vocês, e eu queria dedicar esta fala com muita emoção ao professor José Cavalcante de Souza, em memória, que foi meu querido professor. Ele foi um homem iluminado, né? Faleceu muito recentemente aqui em São Paulo, mas ele é um cearense. Então, vocês me trazem um reencontro muito comovente com o meu professor Cavalcante, e foi de uma geração de estudantes de filosofia do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que foi onde eu me formei. O professor Cavalcante ensinou filosofia antiga neste departamento, e ele é, com certeza, o maior helenista brasileiro que me ensinou a ler Platão, Sócrates e os pré-socráticos, num momento muito duro da formação da nossa geração por força da ditadura. Nesse momento, a faculdade foi brutalmente atingida, e eu acabei de entrar na faculdade, e a faculdade viveu um momento gravíssimo, né, em que os professores falava-se aposentados, mas foi uma aposentadoria compulsória que a ditadura impôs aos grandes mestres. Entrar na faculdade num momento turbulento, como foram os anos 70, deixava qualquer estudante atônito. E, nesses momentos difíceis, o professor Cavalcante, com fala cadenciada e generosa, sempre estava lá a nos acolher e a ouvir nossas inquietações. Olha, é muito bom ter esses professores. É um ombro onde a gente pode se debruçar e buscar, né, uma iluminação na escolha de caminhos. Durante toda a faculdade, a sabedoria e a alegria de ensinar, né, sempre disposto a reexaminar as grandes questões filosóficas e a cultura e o mundo grego, o professor nos iluminava. Eram aulas generosas, longas, longuíssimas, onde o professor lia no original do grego ático a obra de Platão, os diálogos de Platão, e ia fazendo suas considerações. Realmente, o professor Cavalcante foi um grande mestre. Eu quero aqui, né, fazer a minha saudação a este professor, a pequena cidade de Cariús, onde ele nasceu, e ressaltar a importância do espírito guerreiro dos nordestinos. Eu convivi com alguém como Cavalcante, que lutou e chegou no ponto máximo de sua carreira.
esta aula é dedicada a Cavalcante. Vamos hoje tratar do tema Design mais Transformação. O sentido e o papel do design, né, no mundo contemporâneo, com o seu poder de transformação, como fazendo parte da sua natureza, não é? Como fazendo parte da sua identidade. Queria aqui lembrar de uma obra magnífica do Herbert Simon, que vocês estão vendo aí, que é o livro The Science of the Artificial, no qual o Simon define design como sendo a transformação das condições existentes em condições preferíveis, tá? Então, ele aponta para o design uma missão que é cada vez mais importante neste mundo turbulento que o século XXI nos apresenta. Eu queria lembrar a vocês, né, ainda hoje de manhã estava falando sobre isso com meus alunos, que houve um processo que o professor Guy Boncip muito bem aponta num capítulo publicado no livro Design Research Now, publicado em 2007, no qual ele descreve este processo inflacionário, não é? Da palavra design. O Boncip diz que a popularização do termo design durante o século XX, não só nas regiões que falam inglês, e o uso mais ou menos inflacionário desta palavra, tornou-a um termo lugar comum, que se libertou ele próprio da categoria de projeto, atingindo agora um tipo de existência autônoma. Este processo inflacionário é absolutamente devastador e é a ele que nós devemos dirigir nossa atenção para que o design assuma aquilo que o Herbert Simon nos apontou, que é seu papel forte de transformar as condições existentes em condições preferíveis, tá? Então, é muito importante ressaltarmos esta situação. No caso do design brasileiro, não é? Nós temos autores muito importantes, e vai aí um autor que eu considero seminal, e recomendo a vocês que leiam, o Aloysio Magalhães, certamente alguns de vocês conhecem, e eu me refiro aqui a um texto muito curto, que é a conferência que o Aloysio pronunciou na ESD, no ano de 1977, justamente chamado O que o desenho industrial pode fazer pelo país, no qual, não é, ele chama atenção sobre as distâncias existentes no Brasil entre pedra lascada e computador. Esta é a condição do Brasilzão, onde nós estamos e onde vocês atuam. E é preciso ter conhecimento e consciência desta situação, não é? Da atuação e da inserção do design neste contexto desafiador, porque é aí que nós vamos poder reconsiderar esta dupla racionalidade existente no design, que combina projeto e visão social do design, tá? São esses termos, é este binômio que é necessário considerar para que o design seja este agente de transformação apontado no início da minha fala por Herbert Simon. Quero aqui mencionar, né,
a chegada e a obra da Lina Bardi no Brasil, particularmente no Nordeste, na Bahia, né? Quando, no ano de 1958, ela tomou contato com a produção manufatureira popular do Nordeste, e esta produção, que ela classificou como sendo de um pré-artesanato, trouxe a ela a possibilidade de conhecer toda uma herança de cultura material, todo um lastro cultural que desencadeou a possibilidade de se criar uma escola de desenho industrial no Museu do União, em Salvador. Infelizmente, novamente, por efeitos da ditadura, nos anos 60, esta escola foi abortada. Porém, a presença da Lina, né, é absolutamente, digamos, impactante no ambiente cultural de projeto, na arquitetura, no urbanismo e na própria engenharia, né, engenharia civil, e essas ideias continuam reverberando e orientando para uma consideração e uma reconsideração sobre a atuação do design no nosso país. Por acaso, que não é acaso, é uma grande sinergia. Eu hoje, meus alunos, muito jovens no primeiro ano da USP, da FAO, me perguntam muito sobre a Lina, e eu tenho a chance de apresentar alguns pontos, né, porque eu tive a felicidade de conviver e de entrevistar Lina Bardi, e hoje participei de uma reunião a propósito de uma exposição que vai ocorrer na França, onde o centro é a obra da Lina Bardi. E exatamente discutíamos sobre este grande farol, esta grande orientação que a Lina reconhece na produção, né, deste pré-artesanato da cultura material brasileira e nordestina. Eu ponho aqui, né, um livro organizado pelo Instituto Lina e Pietro Bardi, que é um livro belíssimo, chamado Tempos de Grossura, que eu recomendo muito a vocês, onde ali tem um pouco, né, presente da trajetória da Lina. São imagens como essa, né, da reutilização, do descarte daquilo que naquele momento, né, se chamava folha de Flandres, né, em embalagens, que chamaram a atenção da Lina naquele momento. São candeeiros, são canecos, e assim por diante. Quero ressaltar especialmente a vocês, tá, uma questão importante, que é o problema ambiental presente no uso dessas canecas que advêm, né, de embalagens de produtos com chumbo, que é altamente contaminante e lesivo à saúde humana. Tá? É preciso que se faça essas considerações. Os candeeiros, eles têm um outro status, porque vai pôr o querosene e vai acender o pavio. Esta participação da Lina, ela é muito importante a ser levada em conta no design brasileiro. Mas, além disto, tá, eu trouxe aqui algumas datas, tá, porque é preciso também reconsiderar o mapa da institucionalização do ensino superior em design, porque os bacharelados em design no Brasil, muitas vezes a grande ênfase é o curso da ESD, o curso da FAO, que, na verdade, o design era ensinado para arquitetos. Só mais tarde é que foi criado o curso de design da FAO. Então, eu quero que vocês relembrem que a FUMA de Belo Horizonte, Minas Gerais,
criou um curso de design em 64, Pernambuco, e assim por diante, e nesta tabela, não é, que não é completa, eu pus algumas datas, insere-se também os 10 anos, né, da UFC, que é o curso de vocês. O importante é pensar no efeito destas escolas, deste ensino, tá? Nas diferentes regiões do país. O importante é pensar a aderência de cada uma dessas instituições de ensino às diferentes missões e regionalidades que temos, né, num país com as dimensões como as brasileiras. Tá? E é preciso pensar como o design transformou e quanto o design será chamado a transformar essas diferentes realidades. E eu diria a vocês que essa transformação, não é uma transformação que acontece em nós mesmos, tá? como formandos, né? Como estudantes, e que o trabalho que vocês farão decorrente desta formação, ele vai continuar transformando relações, ele vai continuar transformando vidas humanas, ele vai continuar transformando almas, tá? E trazendo novas configurações para todos os usuários dos produtos, ou dos sistemas, ou das tipografias, o que vocês quiserem da área do design, tá? Vocês vão ter a possibilidade de projetar, e o fruto do trabalho de vocês vai impactar a sociedade brasileira e internacional. Fazer design corresponde a uma responsabilidade, tá? Como diz o professor Tony Fry, o design continua desenhando. O design vai à frente e continua desenhando. Ele diz, design goes on designing. E este elemento é fundamental, que é uma das maiores heranças que vocês vão receber, e estão certamente recebendo, aí na Universidade Federal do Ceará. Eu queria aqui falar para vocês de alguns assuntos que vocês conhecem muito melhor do que eu. Eu tive a felicidade de participar da banca do Chico, que é a roupa do vaqueiro sertanejo, que foi defendida na ESD, UERJ, onde eu aprendi muito sobre a realidade e sobre a luta, não é? Dos sertanejos em algumas regiões do Ceará e de outros estados do Nordeste brasileiro. Né? Esta adversidade que o meio traz no enfrentamento dela, nesta relação homem-natureza que se insere a sabedoria do projeto. E, no caso, não a roupa do vaqueiro sertanejo, ela tem toda uma lógica que traz a proteção deste instrumento de trabalho, não é? E é uma cultura vernacular, local, regional, que precisa ser conhecida. O trabalho do Chico traz esta reflexão e documentação incrível, que muito me ensinou, mas que vocês já conhecem. Eu quero mostrar aqui um outro trabalho maravilhoso. Esse trabalho foi feito por uma designer também, que é a Gabriela de Guzmão Pereira. Ela foi minha aluna de mestrado, e isto é parte do mestrado da Gabriela, que já faz muitos anos. Ela é formada
A Gabriela, acho que é na PUC do Rio de Janeiro, tá? E ela trabalhou sobre os inventos existentes nas ruas, especialmente produzidos por populações em situação de rua. Então, é um trabalho também muito importante que se coloca nesse contexto. Eu, nesse momento, quero mostrar a vocês uma pesquisa que eu iniciei em 1993, logo que eu acabei o meu doutorado, justamente sobre os aspectos do design no habitat informal nas grandes cidades, né? Eu, inicialmente, ia trabalhar com São Paulo, e depois o meu trabalho se estendeu a estas duas outras cidades, onde a realidade da população em situação de rua é tão alarmante quanto no Brasil, e o design também exerce um papel, especialmente porque, né, a população em situação de rua, ela retoma, sobretudo, as embalagens para uma reutilização. O papelão exerce um grande papel nesta cultura de abrigamento informal da população em situação de rua. Quero aqui ressaltar, né, mais uma vez, essa aderência regional que eu falei para vocês, né, que eu começo a mostrar para vocês a questão do sertanejo, mas aqui eu não preciso nem dizer de onde é, né? Esse berimbau e essa estética Bob Marley, né? Isto é Salvador, Bahia. Então, ele vendia o cafezinho, tinha todos os tipos de café, café com leite, com chocolate puro, tal, e ele tinha estes dois alto-falantes, onde ele também tinha música. É o espírito baiano, que, graças a Deus, eu tenho esse DNA, né? Então, é aquela alegria, e isso era parte do marketing do trabalho do vendedor de cafezinho. Vendedor de cafezinho em Salvador é um tema assim incrível, de uma riqueza e absolutamente nosso, brasileiro, baiano. E eu quero chamar a atenção de vocês para esses pontos. É claro que eu estou fazendo um grande sobrevoo, mas eu acho que vocês estão compreendendo a situação. Bem, como eu disse a vocês, desde 1993, eu estou muito devotada à pesquisa com as populações marginais. E esta é uma situação que, infelizmente, acontece em nosso país. Um objeto projetado para conservar produtos, não é? Que esta caixa de papelão, ela foi transformada num berço, tá? Aqui em São Paulo, por uma família que, enfim, vivia nas ruas aqui no município de São Paulo. Essa foto é do Douglas Mansur e faz parte da minha pesquisa. Esta é a realidade em Tóquio, né? Que também é muito, digamos assim, própria em termos da disponibilidade de materiais que eles encontram, em termos das condições climáticas, e particularmente eu estudei esse fenômeno, eu tive a chance de fazer essa pesquisa durante o inverno do ano de 1999. Então, no inverno, há um vento muito forte, esta população foi expulsa de dentro da estação, da principal estação de trem e metrô, estação de Shinjuku, e eles foram viver no parque bem em frente à prefeitura de Tóquio, tá? E nesse espaço aberto eles tinham que utilizar as garrafas, como vocês estão vendo, todas elas com água, para ancorar, tá? Esta, digamos, entre aspas, construção, e evitar que o vento carregasse, entre aspas,
a casa. Então, é uma sabedoria, não é, popular que existe e que eu estou tentando mostrar a vocês, que é o mesmo olhar, inclusive, que a Lina, né, que a Lina apontou e que ela ficou fascinada ao conhecer a cultura popular do Nordeste do Brasil. Outro tema ao qual eu me dedico, e em desdobramento da população em situação de rua, aqui no município de São Paulo, são os catadores de materiais recicláveis. Olha, eu darei, quando vocês quiserem, uma aula sobre isso, detalhada, porque esse assunto é importantíssimo. Lixo corresponde a uma economia que movimenta milhões, e agora, na pandemia, este tema é fortíssimo, porque nós estamos no meio da maior crise sanitária do mundo, não é? Da humanidade, e a temática do lixo está aí a requerer considerações, especialmente, chama atenção, o descarte de equipamentos de proteção individual e, principalmente, das máscaras de proteção que somos obrigados a usar, né, para nos proteger, enquanto a vacinação continua acontecendo de forma desigual, tá, e muito parcial no nosso país. Bem, há um autor que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o Glauber Rocha, que há mais de 50 anos atrás, num congresso na Europa, publicou um manifesto que eu peço a vocês que leiam, tá? Que é Uma Estética da Fome. Esse manifesto, ele está disponível na internet, tá? E é uma declaração justamente muito importante, quando hoje, e eu parabenizo a Universidade Federal do Ceará, né, pelo congresso de pesquisa realizado no ano passado, porque neste congresso muito se debateu sobre o tema da decolonização do design. E sobre este tema, o Glauber Rocha já vinha falando, claro, no âmbito do cinema, tá? E eu ressalto um pequeno trecho do Uma Estética da Fome, no qual ele fala: nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado, nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. Então, é este impasse de comunicação destas situações, digamos assim, daquilo que em design se chama wicked problems, tá? Que o designer atua, pesquisa e tenta compreender, tá? Para, eventualmente, conseguir aquilo que o Herbert Simon falou no nosso primeiro slide, que é transformar as condições existentes em condições preferíveis. Tá? Essa mensagem que eu deixo a vocês, esta não é uma mensagem de salvacionismo. Não estamos falando que o design vai salvar o mundo, mas, eventualmente, dentro das situações de impasse que o mundo contemporâneo apresenta, tá? O design pode transformar as condições existentes em condições preferíveis. Essa mensagem que eu quero deixar a vocês, pedindo que continuem resistindo bravamente. Nossa educação não será destruída, temos ciência, temos design, temos pesquisa e ensino em design. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aberta a algumas perguntas, rapidamente, para podermos debater aí alguma questão que não tenha ficado
muito bem esclarecida. Parabéns a todos vocês, é uma alegria imensa estar aqui, muito brevemente, mas eu vou voltar, se Deus quiser. Galera, não tem pergunta, galera? Professora Maria, Oi. eu gostaria de agradecer a sua presença, professor Guilherme falando, não tive a oportunidade de falar contigo antes, os causos da pandemia, né? E ficamos muito honrados com a sua fala de extrema importância. Eu acho que nossos alunos tiveram uma oportunidade incrível agora com a sua presença. Agradeço muito e vamos em frente. Guilherme, quem agradece sou eu, e se você acompanhou a minha rápida fala, eu tenho que dedicar ao Ceará essa fala, porque foi um cearense que me acolheu nos momentos mais difíceis da minha formação. Perfeito, acompanhamos sim, estivemos aqui. Ótimo. Galera, pergunta? Olá, professora Cecília. Andressa. Tudo bem, professora Cecília? Como vai? Sem som. O seu som está fechado. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Acho que, na verdade, é compartilhar, né? Na verdade, um momento. E a senhora, com sua sabedoria, de repente, vamos dizer assim, vem com alento, né? Como está sendo, né? Esse momento, assim, a sua experiência, nesse momento em que nós estamos no ensino remoto, com relação ao próprio pensar design, diante desse processo, né, dessa distância, e, sobretudo, alguns medos, né, que nós temos também, né, de existir uma prospecção de quem é a favor do EAD, né, usar esse como uma alavanca para esse processo. A senhora consegue visualizar o design somente dentro desse contexto do EAD? Aura, todos nós sabemos, né, que o design e outras atividades de projeto, eles requerem laboratórios, né? Eles requerem atividade de maquetes, de protótipos, eles requerem algo que é essencial para o design, que é o uso do material, que é a sinergia com o material. E é o material, digamos, o elemento fundamental na atividade de projeto, né? Então, ensino à distância, aulas teóricas, palestras, elas podem acontecer, não tem dúvida. E nós temos aí uma imensa vantagem de poder ir para o Ceará, longe de aeroporto, e tá encontrando aí essa gente linda, maravilhosa, vibrante, certo? Mas é claro que há atividades específicas da área de projeto em design, seja ele gráfico ou produto, que requerem a mão na massa. E também é preciso destacar que a atividade de projeto em design, ela acontece sempre em equipes. Você vai hoje a um grande escritório de design, tá? Sei lá, a Califórnia falando com a China, falando com São Paulo, ou com Fortaleza, e há ali, né, uma combinatória. Então, são equipes que estão em diferentes lugares, né, mas que estão conectadas, que estão associadas. E essa atividade de encontro pessoal das equipes, ela é fundamental para você acompanhar e desenvolver um briefing, né, que um cliente passou, ela é fundamental para você fazer um brainstorming para ter algumas propostas para o seu cliente e assim por diante, né? Então, é claro que nos foi imposta esta condição e eu tenho que confessar que professor não vive longe de aluno,
né? A gente é viciado, a gente gosta, entende? Vocês trazem uma adrenalina incrível para o nosso cérebro, entende? Então, é claro que o ensino à distância, ele prejudica este encontro, mas, pelo menos, estamos continuando, dentro do possível, a trabalhar. Eu acho que isso tem que ser mencionado, a gente tem que fazer uma avaliação pedagógica em conjunto com os alunos do efeito do ensino à distância no contexto do Covid. Isto, Aura, eu acho muito oportuno sempre dialogar com os alunos sobre esse efeito. Muitíssimo obrigada, professora Cecília. A senhora disse tudo que eu precisava ouvir, e eu acho que o tempo está chegando também. Muito importante, muito feliz em vê-la novamente, espero que esse seja o segundo encontro de muitos e muitos encontros, e, oxalá, que seja também presencial. Se Deus quiser, vamos continuar, eu estou muito à disposição de vocês, tá? Eu estou sabendo que vai sair um programa de pós-graduação em algum momento, isso é muito legal, o Ceará precisa disso. Eu tenho alunas cearenses que são, não é só o professor Cavalcante, eu tenho outros alunos que agora, no momento, eu tenho uma aluna cearense incrível, ela atua na área de moda, ela está estudando os artefatos têxteis e a questão de gênero, e vamos organizar para trazer para vocês uma apresentação da minha querida aluna Ana Júlia, tá? De Melo Almeida, que é uma cearense, formada aí e que está trabalhando no doutorado aqui comigo. Eu acho que nós temos muito a construir, e o Nordeste e o Norte do Brasil precisam fortalecer a pesquisa e o design no âmbito da pós-graduação. Isso é um momento que não dá mais para segurar. Vocês têm a identidade de vocês. E essa identidade, né, eu peguei o trabalho do Chico só para começar, né, mas poderia pegar o trabalho das artesãs, das bordadeiras, do Expedito Celeiro. Aliás, tem uma outra cearense que veio fazer o mestrado para estudar o Expedito Celeiro. Mas seria maravilhoso estudar essas riquezas, né, no programa de pós-graduação em design da Universidade Federal do Ceará. Tá certo, vai dar certo. Andressa está inscrita. Aí, em seguida, você, Cláudia. Tá bom. Andressa? Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa noite, né? Professora, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho melhor sobre o que você quis dizer com o momento inflacionário do design. Me apresentando, eu não sou da UFC, eu sou da UFCA, a Universidade Federal do Cariri, mas também na área de design. E eu fui convidada por alguns colegas da UFC a ouvir sua fala e presenciar essa aula inaugural. E foi assim que eu me meti aqui. Beleza, maravilha, muito bem-vinda. Esse processo inflacionário, na verdade, é uma expressão que o professor Guy Boncipi utiliza no livro dele, e ele mostra, aí ele quer mostrar exatamente uma banalização do uso da palavra design. Ou seja, a palavra design, segundo ele, ela se tornou tão popular, em tudo quanto é lugar você vê a palavra design, e o sentido de projeto, propriamente, ele desapareceu. Tá? É isto que o Boncipi fala, e ele diz não só nos países de língua inglesa, porque ele diz que esse processo acontece no mundo todo. Tá? E ele mostra, nesse próprio texto, mais à frente, que na Alemanha eles não usam a palavra design,
eles usam a palavra alemã própria para design, né, para projeto, que seria como substantivo a palavra Entwurf, né? Então, o BONCIP, ele está se referindo, para falar bem claramente e de uma forma muito rápida, a esse uso da palavra design, que de repente você está na rua e vê design de sobrancelha, design de doces para casamento, tá? E assim por diante. Então, o BONCIP, ele está chamando atenção para o uso da palavra design, que é um mau uso, banalizado, muitas vezes na imprensa popular também, né? Que vocês reconhecem este processo. E, claro, esse fenômeno, ele retira do design a sua capacidade de transformação, o seu papel civilizatório, que é o que nos caracteriza e que Herbert Simon ressalta na sua publicação. Será que você compreendeu bem, Luísa? Andressa, na verdade. Desculpa, você compreendeu a resposta? Eu compreendi sim, professora. Muito obrigada por esclarecer. Eu é que agradeço você. Agora sim, Cláudia. Eita! Professora, boa noite. Eu sou a Cláudia Marinho. Eu sou professora do curso de design e eu faço parte do grupo que organizou o colóquio. E eu fiquei muito feliz com sua presença e do seu grupo, né? Foi muito bom. E isso dá muito, muito ânimo para a gente continuar fazendo a conversa. Eu vou trazer aqui eu não sei se cabe uma resposta, mas é um comentário e uma inquietação. Que nesses debates em torno da decolonização do design decolonial, tem aí embutido uma conversa, né, sobre novos saberes, né? Novos saberes. Então, você tem ali os saberes da cultura indígena, afrodescendente, e eu fico me questionando aqui como é que incorpora esses saberes, né, no currículo, uma coisa simples, como é que traz para perto esses saberes, de modo que eles não fiquem de forma correlata ao projeto, né? Porque a ação de Lina, por exemplo, ela está ali em loco e em relação direta, né, com quem faz e produz. Só que para chegar a compor, né, um currículo ou entrar dentro da sala de aula, tem uma série de mediações que me parece vai tirando a força, ou não a força, mas tira um pouco o calor e a força desse saber, né? Como é que faz para trazer esses saberes para dentro da escola? Cláudia, muito obrigada pelo seu comentário, né? Eu acho muito importante, eu trouxe a Lina, porque mesmo como estrangeira que a Lina foi, ela nunca, digamos, glamourizou, ou ela nunca folclorizou esse saber vernacular. Então, o primeiro aspecto para trazer esse saber para dentro da escola é o respeito. É o respeito pela força e pela pertinência daquele saber fazer a uma determinada região do Brasil, tá? Porque o Brasil é muito diverso, né? A maior biodiversidade do mundo está aqui, né? Então, é claro que essa biodiversidade ela vai trazer para o design uma disponibilidade de matéria-prima que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não pesquisou, não. É só alguma coisa que a gente conhece do que o design pode trabalhar com essa biodiversidade, né? Então, a primeira coisa é o respeito por essas comunidades. É não olhar para essas comunidades de forma exótica, tá? E, ao trabalhar com essas comunidades,
chegar em condições de humildade, tá? Eu, quando trabalho com os moradores em situação de rua ou catadores de recicláveis, né, eu chego lá de igual para igual. Eu aviso os alunos, nós vamos lá e tudo que fizermos será negociado. Os alunos, às vezes, chegam lá, nós precisamos pôr o galpão da cooperativa em ordem, tem que limpar. Calma, nós temos que compreender a lógica que está por trás daquela situação, tá? Não adianta querer chegar lá e pôr dentro dos nossos padrões. É preciso que, ao trabalhar com os saberes vernaculares, a gente se coloque no lugar deles, que a gente tenha a humildade de perguntar: e se eu estivesse nestas condições, como é que eu estaria vivendo e como é que eu estaria trabalhando? Tá? Esta é, Cláudia, o primeiro ponto a pensar quando trazemos para dentro da sala de aula, tá? O conhecimento vernacular. Tá? Eu acho que várias iniciativas que ocorreram no Brasil, elas foram iniciativas que tentavam remediar o tingimento que tal comunidade está fazendo, não pode ser com esse pigmento, porque esse pigmento tem tal e tal efeito. Não é isto. É preciso que a gente entenda por que aquela comunidade está utilizando aquele determinado pigmento. Não é o designer chegar nas diferentes comunidades e querer dar ordem, porque ele estudou, ou porque ele tem um nível superior, ou porque ele está na universidade. A situação de colocarmos no lugar desta população, uma situação de empatia e a situação de humildade, porque conhecer, não é, requer, né, de nós uma consciência da nossa limitação. E é esta humildade, primeiro ponto, para poder trabalhar com essas comunidades. É claro que há processos, né, de construção de currículos, porque são leis, né, são leis do governo federal, são legislações das instituições de ensino, no qual nós temos, né, que ir desenvolvendo esses currículos. São processos a médio e longo prazo. Mas a gente não tem que temer, Cláudia. A gente tem que, devagarzinho, construindo, com humildade e com total diálogo com as comunidades com quem a gente quer trabalhar. Porque, Cláudia, eles têm muito mais conhecimento do que nós em determinados processos. Veja, os catadores de materiais recicláveis, o que eles conhecem do metabolismo nos diferentes municípios do Brasil, o metabolismo do resíduo, é impensável. E é um conhecimento que ninguém utiliza. Só eles, e assim mesmo é utilizado para eles sobreviverem. Mas, como pesquisadores, como formadores, no caso de designers, arquitetos, urbanistas, o conhecimento dos catadores é fundamental. Nós não deveríamos estar desperdiçando esse conhecimento. E a mesma coisa em relação a todas as outras comunidades. Tá? São conhecimentos que nós não podemos nos dar ao luxo de dispensar. É difícil entrar no currículo? Sim, é difícil. A legislação é burocrática. Mas é possível entrar? Sim, é possível entrar. Vamos trabalhar em processo dialógico e no timing necessário para amadurecer, sem folclorizar essas populações. Beleza, Cláudia? Respondi você? Beleza, maravilha, amei. Obrigada. Volte sempre. Alexia, eu acho que eu estava tomando aqui o seu papel, desculpe.
Não, que é isso. Foi só organizar a fila. Não, eu acho. Se tomou bem tomado. Obrigada, Camila. Professora Maria Cecília, adorei a fala, fiz muitas anotações, adorei as perguntas também. Então, alguém quer mais fazer alguma pergunta, pessoal? Eu não sei, a Carolina que sabe Alexia, da nossa agenda. O Bruno levantou a mão. Sim, então a vai. Professora, ela pode Bruno. ficar só até 7 horas, não é, professora? Tá ok. Então, acho que dá tempo mais uma pergunta. Temos ainda a pergunta do Bruno. Então, Bruno, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Professora, é um prazer estar com a senhora. Sim. Eu sou Bruno, sou formado no UFC em Design, me formei em 2019 e atualmente estou fazendo mestrado na ERJ. Tem uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante, que o Felipe fez, que ele pergunta como foi esse processo de estudar design, né, no período militar, com as dificuldades, né, de estudar naquele momento. E eu gostaria, pegando o gancho do Felipe, de perguntar hoje, né, nesse momento também turbulento, também para a democracia, qual é o papel político, né, os possíveis potenciais de papel político da atuação do design nesse contexto, né, de ataque à democracia e também com essa condição sanitária que a gente tem vivenciado. Obrigado. Bruno, a sua primeira pergunta, qual foi exatamente? Por favor. Na verdade, é do Felipe. Ele perguntou, eu vou ler para ser mais digno. Como eu estudei design? Eu não estudei design. Eu sou formada em filosofia, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, lá no Departamento de Filosofia. Foi lá que eu estudei e eu me dirigi dentro das várias áreas da filosofia, eu me dirigi à área de estética. E foi dentro de um departamento de filosofia que eu propus uma dissertação de mestrado que todo mundo conhece, porque a minha dissertação virou, né? Essa é a edição antiga do livro, Móvel Moderno no Brasil, certo? Isso foi feito como uma dissertação de mestrado no Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, eu estudei filosofia, trabalhei na área de estética, o mestrado e o doutorado, e tive a sorte de, no século XX, conviver com os principais designers de mobiliário do Brasil. Então, eu convivi de A a Z, tá? Eu convivi desde os europeus que chegaram aqui nos anos 10, como o John Grass, por exemplo, até o José Zanini Caldas, para ir lá na letra Z, né? Um baiano que, na verdade, perambulou pelo mundo todo, e foi assim que eu tive uma formação em design, e depois eu, claro, estando na pós-graduação, eu estabeleci um diálogo com os principais teóricos do design. Eu acho que foi uma felicidade, né, eu ter um diálogo direto com Goodman Sipe, um diálogo direto com Tomás Maldonado, e assim por diante. Estudar filosofia naquele momento, dos anos 70, quando vivíamos momentos mais duros da ditadura, foi, como eu disse no início da minha fala, uma situação de desmonte, né? E os professores fora da universidade, eu, aliás, escrevi um livro chamado Maria Antônia, Uma Rua na Contramão. Eu não tenho o livro aqui, eu não sei onde ele está agora. Esse livro foi republicado no ano passado, onde, né, eu tenho uma série de entrevistas e de textos que vocês podem ler ali sobre o testemunho pesado deste momento. A faculdade foi fortemente atingida e nós pudemos continuar estudando através das disciplinas que eram oferecidas. Não eram todas as disciplinas que estavam sendo oferecidas. Os professores foram perseguidos, foram postos fora da universidade, né? Muitos foram viver fora do Brasil. Então, foi um momento muito agudo
E eu preciso dizer a vocês que sem liberdade a educação ela fica fortemente abalada. A liberdade é um requisito zero para qualquer área de conhecimento se estruturar, né, e caminhar. Isso é fundamental. O momento atual é um momento gravíssimo, né? É uma pandemia, é uma crise sanitária que escancarou as desigualdades existentes no Brasil, não é? E que o design tem um papel assim a cumprir fundamental. Eu hoje discutia logo cedo, às 8 da manhã, com os meus alunos da pós-graduação. Eu ministro uma disciplina chamada Design, Resíduos Sólidos e seus impactos socioambientais. E nessa disciplina, exatamente hoje, nós estamos debatendo o trabalho final da disciplina, que será um manifesto sobre as relações entre o design e os equipamentos de proteção individual, especialmente a máscara. Pelo fato de trabalhar com populações vulneráveis em áreas urbanas, moradores em situação de rua e catadores, me preocupa enormemente que essas populações resolvam recolher descarte inadequado de máscara, tá, para reutilizar de alguma forma. E eu acho que é urgente o design tratar desse assunto, esclarecer a população e a sociedade que o descarte de máscaras precisa ser realizado de forma adequada, primeiramente levando em conta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o nosso instrumento legal disponível, e levando em conta a problemática de resíduos perigosos, que é exatamente a questão das máscaras que nós estamos utilizando. Então, isto é um assunto do design. Neste Brasil desigual, nós precisamos de informação. E tudo que se estuda de design gráfico, de design da informação, com as cabeças geniais que o Brasil teve, a começar no Aloysio Magalhães, que eu mencionei aqui no início da minha aula, fazer material de esclarecimento para a população, que esse tipo de equipamento precisa de um descarte adequado, que se você quer continuar fazendo, levando os seus recicláveis para a cooperativa, ótimo, mas não ponha a máscara junto com os recicláveis. Ainda estamos num país que, infelizmente, deu um grande passo atrás. A fome voltou e a desinformação e o analfabetismo que o nosso querido Glauber Rocha falou nesse manifesto, que eu peço que vocês leiam, voltou a nos assombrar. E o design está também aí, não é, como instrumento de conscientização para poder executar isto que o Herbert Simon fala, de transformar condições em condições preferíveis. Não é um discurso salvacionista. O design não vai salvar o mundo. É muito para a atuação do design e do designer. Mas ele certamente, junto com outras áreas de conhecimento, ele pode compor no sentido de mudança e no sentido de humanização. A dor da desumanização, neste momento, ela é uma dor universal para todos nós. E o design pode contribuir na mitigação dos processos de desumanização que estamos vivendo. É isso, Bruno, que eu acho importante dizer para vocês, sinceramente, que a gente continue juntos, assumindo o nosso papel social como designers, como professores de design, no sentido de que essa pandemia possa, de alguma maneira, ser atenuada, a dor que a pandemia está trazendo possa ser atenuada como uma contribuição modesta da nossa área de conhecimento.
É isso aí, não sei se respondi. Eu agradeço imensamente, muito comovida. O Ceará é um tesouro na minha vida, conforme eu já falei no início da minha palestra. Um beijo grande a todos vocês. Vocês têm meu e-mail, eu estou aqui à disposição. Tchau. Tchau, professor.